Está começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein. Me chamo Rodrigo Dias, faço graduação em Medicina na FIXAI e hoje o tema da conversa será câncer de boca. Esse tumor maligno é o quinto mais frequente no sexo masculino, com fatores de risco conhecidos e características potencialmente agressivas. E para esclarecer esse tema, temos o prazer de receber o professor Dr. Leandro Luomo de Matos, cirurgião de cabeça e pescoço e docente da instituição. Dr. Leandro, muito obrigado pela sua presença, é uma honra poder compreender mais sobre esse assunto contigo. Eu que agradeço. Primeiramente, eu gostaria de entender o que é o câncer de boca. Então, o câncer de boca é um tumor maligno que acomete a mucosa da boca. Então, desde o lábio até a região mais posterior da cavidade oral, acabando ali nas amígdalas, mais ou menos. Então, o tumor maligno que acomete qualquer uma dessas superfícies é o que a gente chama de câncer de boca. O tipo histológico mais frequente é o chamado carcinoma de células escamosas, carcinoma epidermoide ou carcinoma espinocelular, que a gente popularmente chama de SEC. Esse é o tumor que acomete mais de 90% dos tumores que acontecem na boca. Que tipo de fator de risco é frequente encontrar para esse tumor? Então, esse tumor ele é causado basicamente pelo tabagismo e pela associação com o etilismo, ou abuso do álcool, Então, a gente fala assim, em termos estatísticos, nós estamos falando uma pessoa que fuma, sim ou não, tem um risco aí de umas 16 vezes mais de ter um câncer na boca do que uma pessoa que não fuma. Uma pessoa que abusa do álcool, por exemplo, tem entre 6 a 8 vezes mais chance. Mas a pessoa que fuma e abusa do álcool pode ter até 40 vezes mais risco de ter um tumor da boca. Não só da boca, mas de toda a mucosa, do trato que a gente chama trato aerodigestivo superior, que é a região da cabeça e pescoço. Então são os tumores da boca, da faringe e da laringe principalmente. Eu também, às vezes, brinco assim, com os alunos de que se não fosse o cigarro, a minha especialidade não existia, Porque a gente basicamente trata dessas doenças malignas, tem outras coisas que a cabeça e pescoço faz, mas dos tumores causados pelo cigarro. E aqui cigarro não é só o cigarro em si. Estamos falando de charuto, cachimbo e essas outras modalidades de cigarro eletrônico aí que não são regulamentadas, mas que também tem tabaco, nicotina, enfim, na sua composição. São também carcinógenos muito bem conhecidos. Então, basicamente, ele vem disso. Existem outras, tem doenças genéticas que dão tumor na boca, mas são muito menos frequentes, E tem os casos esporádicos de pessoas que não fumam e não bebem e que eventualmente desenvolvem um câncer na boca, Isso quando a gente fala da boca especificamente. Quando a gente fala da orofaringe, por exemplo, que é uma região contígua com a cavidade oral, ela continua, ali a gente tem ainda como fator de risco a exposição ao HPV, o papiloma vírus humano. Mas da boca em si, basicamente é o tabagismo e o etilismo. Como que você identifica e diagnostica uma lesão que é sugestiva dessa patologia? Então, a primeira coisa que a gente orienta a população é assim, nas campanhas, que uma pessoa que tem uma úlcera, uma ferida na boca, que não cicatriza em até 21 dias, 3 semanas, precisa procurar uma avaliação especializada. E não precisa ser um especialista, um cirurgião de cabeça e pescoço, precisa procurar um médico ou procurar um dentista, por exemplo, para examinar essa úlcera. Então, o sintoma mais comum que o paciente mais refere para a gente é a própria úlcera mesmo. Então, ele vai falar, olha, eu tenho um machucado aqui na língua há 3 meses e não melhora. Mas não só não melhora, ele cresce, ele sangra, ele dói. Então, a propedêutica, os sintomas que o paciente tem, basicamente é a ferida que não cicatriza, uma úlcera dolorosa, sangrante. E muitas vezes esses pacientes também têm linfonodos no pescoço, metástases desse tumor. É assim que ele se apresenta inicialmente. E como que você promove o diagnóstico do tumor, propriamente dito? A gente faz a primeira avaliação clínica, de olhar para a lesão, a gente sabe que a lesão é maligna, então essas lesões, na grande maioria das vezes, elas são ulceradas, uma ferida de fato, e tem uma borda, que a gente chama de borda infiltrativa, são bordas irregulares, que é onde o tumor de fato promove a invasão do tecido adjacente. Então o que a gente faz é com anestesia local, uma pequena biópsia da borda dessa lesão, encaminha para exame anatopatológico e com isso a gente faz o diagnóstico do tumor maligno da boca. E todo o tratamento vem a partir desse diagnóstico. E o que a gente insiste, assim como sociedade, enfim, é de conscientizar o profissional da saúde, principalmente o médico, a fazer de fato a biópsia. Hoje a gente tem a lei de 60 dias de tratamento do paciente oncológico, mas 60 dias a partir do diagnóstico.
Você não faz diagnóstico, você já começa o tratamento. Então, o médico lá da ponta, né, da atenção primária, do pronto-socorro, enfim, ele tem um papel muito importante aí em fazer essa biópsia para a gente ter um diagnóstico precoce e poder tratar esse paciente com maior chance de cura. Pensando uma vez na lesão maligna, quais são as opções de tratamento uma vez diagnosticada? Então, o câncer da boca tem como único tratamento eficaz a cirurgia, que envolve a retirada do tumor primário, onde ele está, né, na boca, e pelo menos na pesquisa dos gânglios no pescoço. Então, por isso que a gente fala que quanto antes o diagnóstico, primeiro, maior chance de cura, e segundo, a menor chance de sequelas, né? Porque o parte da boca onde a gente vai mexer, então o paciente pode perder uma parte da gengiva, uma parte da língua e uma parte do lábio, por exemplo. Então, quanto antes, menor a sequela do paciente. Mas o tratamento sempre envolve cirurgia. A gente não faz cirurgia nos pacientes que não têm condição de receber uma cirurgia, que às vezes é uma cirurgia de grande porte. E nesses pacientes, radioterapia é uma opção. Mas a chance de cura, ela é maior começando com uma cirurgia. E qual é o impacto, né, uma vez desse tratamento e o prognóstico na vida do paciente? O câncer de boca, de uma maneira geral, é um tumor agressivo. Nós estamos falando de uma maneira assim, geral, se a gente pegar toda a população com câncer de boca no Brasil, a mortalidade é 50%. Os tumores precoces, né, que são as pequenas úlceras na boca, sem metástase no pescoço, nós estamos falando de taxas de cura maior que 80%. Enquanto que aqueles pacientes com lesões maiores ou com linfonodos positivos, a chance de cura chega em 20%. Tá? Então, nós estamos falando de um tumor agressivo. Por isso que o tratamento ele é agressivo. Então, o prognóstico de um câncer na boca é um prognóstico ruim. Mas isso não significa que não tenha tratamento. Então, quanto antes a gente puder operar, melhor, menos sequelas, melhor qualidade de vida e menor o risco do tumor voltar. Mas uma coisa que é muito importante do tratamento é conscientizar o paciente de que o paciente teve aquele tumor pelo mau hábito que ele tem. Então, se a gente não fizer o paciente parar de fumar e parar de beber, o risco de um segundo tumor ao longo do acompanhamento é maior. Ele já não é pequeno, né? Porque o tumor não acontece só naquele ponto onde foi, né? Toda a mucosa é exposta ao tabagismo. Então, o risco já é um pouco mais aumentado. Então, se o paciente continua fumando, esse risco vai sendo cada vez maior, entendeu? E é bem importante essa sua fala, que se conecta com o que você tinha falado sobre o diagnóstico precoce e a importância de fazer as biópsias, dado que é um câncer maligno que, quanto antes identificado, melhora o prognóstico. Não, sem dúvida. A gente tem que pensar duas coisas aqui, né? Primeiro que a gente está tratando um tumor evitável. Se o paciente não fumasse e não bebesse, a gente não teria 90% dos cânceres de boca que a gente tem. Então, o nosso trabalho lá como médico profissional da saúde começa fazendo o paciente que ainda não tem o tumor abandonar o mau hábito. Com isso, a gente faz a prevenção primária do câncer. Depois, identificar a lesão precursora, que existem lesões que dão origem ao câncer da boca, ou tratar precocemente o tumor. Isso melhora a cura. Então, tudo isso é importante nesse conjunto, né? Professor Leandro, eu queria te agradecer por esclarecer esse tema conosco e perguntar se gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu queria deixar como mensagem essa história da úlcera oral que precisa ser investigada quando ela não cicatriza, né? E queria deixar também, a gente no mês de julho tem, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o mês de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, chamado Julho Verde, que é o momento onde a gente faz essas campanhas de conscientização dos maus hábitos, para que as pessoas conheçam a especialidade, né? Porque fala cirurgia de cabeça e pescoço, às vezes pode dar um monte de más interpretações, né, de coisas que a gente não trata pelo nome de fato que a especialidade tem, né? Então, alertar para que essas doenças são preveníveis, elas têm uma alta taxa de cura quando diagnosticadas precocemente. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas a abandonar os maus hábitos e conscientizar os profissionais da saúde a corretamente avaliarem uma úlcera oral com biópsia, né? Com isso, a gente muda o panorama do câncer no Brasil. Perfeito. Muito obrigado, professor Leandro. E aqui encerra-se mais um podcast da Academia Digital Einstein. Para acessar mais conteúdos gratuitos como esse, é só entrar no nosso site academiadigital.einstein.br. Obrigado a todos os ouvintes e até o próximo episódio.